meio vezes menos 1 vai dar menos meio já, né? Então, não funciona. Aí vem essa função gama, que ela define o fatorial, e a gente consegue resolver alguns problemas aí envolvendo essa decomposição. Essa decomposição que eu digo são os fatoriais, certo? O fatorial ele não serve só para calcular problemas de análise combinatória, problemas de combinação, arranjo, aquelas coisas lá, permutação. Ele é uma ferramenta matemática. Só que, coincidentemente, ali a gente utiliza porque ali a gente limita a quantidade de escolhas que eu tenho dentro do meu espaço amostral, né? Mas aqui seria para outra situação. A função fatorial ela não tem relação com aquilo aqui, tá? Mas é igual, semelhante. Agora, aqui nessa primeira parte da lista, eu coloquei algumas propriedades da função gama. A função gama é essa aqui, e ela é definida por essa integral aqui, certo? E isso sendo z, né, o meu domínio, os reais positivos, primeiramente. Porque perceba que ela vai de zero até infinito. Então, tem que considerar os reais positivos apenas, certo? O meu domínio da minha função aí, da minha função gama, que é o gama, né? E o domínio de z, aqui, são para todos os reais positivos, beleza? Então, a gente tem algumas propriedades importantes. E que propriedades são essas? Gama de z mais 1 é igual a z de gama de z. Ou seja, eu tenho um número, por exemplo, gama de 5. Eu posso calcular o gama de 5, a função gama de 5. Só substituir aqui nessa equação e resolver o problema. Beleza. Sendo z igual a 5, então vai ficar x elevado a 4 é elevado a menos x dx. Pronto, morreu. Resolve essa integral e você encontra a função gama, o valor da função gama para 5. Só que existe propriedades. O mais interessante dela é a propriedade, certo? A propriedade de que, se você tem gama de 5 aqui, basta pegar 5 vezes gama de z, que você resolve o problema. Então, você tendo gama de z, você consegue resolver o problema, certo? Assim como eu tenho a propriedade gama n mais 1, gama de n mais 1, isso aqui vai ser n fatorial, beleza? Outra situação que eu tenho, gama de meio é igual a raiz de π. Isso são propriedades, podem ser provadas, com certeza, sem dúvida. Mas o que a gente vai fazer nessa lista, né? O que vocês vão ter que fazer para entregar para mim? Calcular a gama de 1. Quanto é o gama de 1? Substitui aqui, calcula a integral. Tranquilo? Só substituir z, vai ficar x elevado a z menos 1, só que vai ficar 1 menos 1, x elevado a 0 é 1. Então, vai ficar só a integral de 0 a infinito de e menos x. E elevado a menos x dx, que é a função gaussiana. A função que você vê lá em mecânica quântica. Certo? É uma função importante de saber calcular. Então, o gama de 1 nada mais é que a função gaussiana. Morreu aí, tranquilo. Gama de 2. Você substitui 2 lá, certo? Ou, como eu estou pedindo aqui pela definição, então você vai ter que calcular pela definição, pela integral. Não tem para onde correr. Mas eu poderia fazer aqui. Se é gama de 2, ou seja, gama de z mais 1, ou seja, 2, então, se eu tenho gama de 1, eu consigo calcular o gama de 2. Se eu tenho gama de 3, se eu tenho gama de 2, por exemplo, consigo calcular o de 3. Se eu tenho de 3, consigo calcular o de 4. Pronto, beleza. E quanto é o gama de 4? Se aqui é z mais 1, 4 aqui, então vai ser n mais 1 aqui, então vai ser n, né? No caso, 4 fatorial, por exemplo. 1, 2, 3 e 4 são números inteiros, né? Então, é interessante você perceber se o que você calcula aqui em cima, vai dar equivalente ao que você tem aqui embaixo. Qual é o gama de 4? Muito simples, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 12 vezes 2 vai dar 24. Então, gama de 4 é 24. Porque eu sei que está relacionado à função fatorial aqui. Não é uma função não, né? É uma recorrência fatorial. Então, beleza, está aqui. Só que eu posso calcular isso através da integral. Eu estou pedindo para vocês fazerem isso aqui através da definição só para questão de exercício, certo?
porque não tem para onde correr. Vocês nunca mais vão precisar fazer isso na vida, só questão de exercício. Depois, agora você vai utilizar a outra propriedade, fica bem mais simples. Só que para calcular a gama de 5, de 6 e de 8, já que você tem o de 4. Se você tem o de 4, você consegue calcular o de 5. Se tem o de 5, calcula o de 6. E o de 8, você precisa do de 7, então calcula o de 7 e a partir daí você extrai o outro, certo? Eu também peço para você mostrar essas propriedades aqui. Perceba que se você utiliza a propriedade aqui, você já não demonstrou, você só utilizou a propriedade. Então, eu peço para você demonstrar que gama de 6 é igual a 5 fatorial. Se você demonstrar essa aqui, facilmente você demonstra essa outra, até porque o número ele é muito próximo. Ou seja, eu peço para você demonstrar o geral, o termo geral. Beleza? Você vai utilizar a definição da função gama e calcular o nó fatorial aqui. Essa lista aqui, ela está muito boa, muito bem pensada, porque a função gama você tem que saber usar. O objetivo é você utilizar ela, certo? Então, não tem muita invenção. Você tem que saber usar ela. Soube usar, é igual operar matematicamente. Depois você vai para o cálculo, vai para a análise, né? Análise avançada, coisas mais complexas da matemática, mas é que você precisa saber operar a função gama e saber trabalhar com as integrais que surgem devido à definição dela. Beleza? Beleza. Eu vou fazer uma demonstração aqui, mas não vai ser tanta coisa assim, mas eu separei um negócio aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui e a gente faz. Mas é isso, ó. Então, argumentos semi-inteiros. Eu vou pedir para você também demonstre esse sabendo disso aqui, agora sem a definição, sem a definição, sabendo disso, calcula gama de 3 meios. Pronto, usar a criatividade. Se eu pego 3 meios, se eu somo 1, vai ficar gama de 3 meios é igual a gama de 1 mais meio. Concorda? Então, se eu sei o gama de meio, eu sei o gama de 3 meios. Eu estou somando só 1, isso aqui é a propriedade daqui de cima. Essa propriedade aqui. Então, eu não pedi ainda para você demonstrar isso aqui, né? Não pedi. Depois eu vou pedir para você mostrar que essa integral é igual a gama de 1, essa integral é igual a gama de 2, essa integral é o gama de 3. E você vai perceber que existe o x aqui, ó, não aparece, aparece elevado a 1, aparece elevado a 2, certo? Importante mostrar isso aí também. Depois, calculando essa função aí, você vai expressar em termos da função gama. Perceba que aqui é 2, aqui é 3. Cara, essa lista aqui está muito boa, porque é passo a passo, bem detalhado. Você vai fazendo uma coisa e vai... É tipo um guia de estudo, entendeu? Então, a intenção foi essa. Depois, você vai ter que fazer aqui a integral gaussiana. A integral gaussiana é uma integral importante. Calcular a integral gaussiana e relacionar ela com a função gama. Porque quando eu pego a função gama, eu deixo em termos de fatorial. Eu prefiro calcular fatorial do que calcular integral. Entendeu? Então, é mais interessante fazer isso. Então, a ideia aqui é eu simplificar essas integrais que aparecem para mim com uma função gaussiana. A função gaussiana ela aparece tanto em mecânica estatística quanto em mecânica quântica, né? Então, é bastante útil aí. Depois eu vou pedir que você faça a demonstração dessa propriedade aqui. E aqui tem uma aplicação da mecânica estatística, né? A gente tem os níveis energéticos aí, e se você lembra isso aí, a distribuição canônica, né? Então você pode escrever em termos da função gama. Olha que interessante. Eu sei trabalhar com função gama, porque a função gama é muito mais simples de trabalhar. É igual multiplicar e somar, né? Então, em vez de calcular essas integrais aí dessas distribuições, eu vou calcular funções gamas, que são bem mais simples, né? E eu sei operar elas. Sei fazer bastante coisa com essas funções gamas, devido às propriedades dela e o que eu já sei de fatorial. E depois você vai calcular isso aqui para mim, tá? A função beta, ela é descrita de forma semelhante. Tá aqui. Vou pedir que você calcule o beta de 1, beta de 2, 1, beta de 1, 2. Perceba que agora o beta, ele não é semelhante à função gama de uma variável, é uma função gama de duas variáveis, entendeu? A gente tem 1, 2, 1, 2. Então, a única diferença aqui é que agora vai depender de P e de Q aqui, certo? P e Q. Então, P e Q, lembrando, tem que ser sempre maior que zero. P e Q tem que ser sempre maior que zero.
ainda não consegui fazer números negativos e números fracionários podem ser, porque eles são maiores que zero, certo? Está dentro do domínio aí. Então, calcular essas integrais simples, eu tenho certeza que você sabe calcular essas integrais. Só que agora você vai identificar esses resultados como função beta, utilizando a função beta, certo? Aqui eu vou pedir que você identifique os resultados utilizando a função beta aqui. Como você constrói a função beta através dessas integrais, beleza? Por quê? Calma, a função beta, ela vai, eu vou mostrar como calcula. A gente pode calcular a integral, só que a ideia não é simplificar a integral? Sim, então a função beta, ela tem essa função de simplificar, beleza? Então, outra coisa, eu quero que você mostre isso aqui. Isso aqui eu só consigo mostrar através da integral, certo? Eu vou mostrar aqui, essa integral aqui é igual a essa integral pela definição que eu tenho aqui. Pronto. Depois, um desafiozinho, você calcular essa integral que você teria que fazer uma substituição trigonométrica, certo? Só que agora você vai utilizar uma função beta e uma função gama. Vai tentar ajustar para encaixar naquela função lá e resolver isso aí, beleza? Aí, umas questões discursivas aqui para você explicar algumas coisas que eu acho bastante interessante, a fim de você compreender melhor, explicar melhor, certo? Explique por que a função gama pode ser interpretada como uma extensão contínua do fatorial, por que eu posso fazer essa relação entre as duas coisas. Se você resolver aquelas primeiras questões, você consegue responder essa aqui. Fatorial para números reais e complexos, tá? Aí eu acrescentei o domínio dos complexos. Discuta a importância da função gama na mecânica estatística e física quântica, certo? Você pode pesquisar, pode ficar à vontade, eu sei que isso não brota da cabeça da pessoa do nada. Mas você vai pesquisando, pergunta, e essa resposta aqui é importante que tenha na sua cabeça. É isso que eu quero. Você leva para a vida. Se você vai utilizar Google, IA, ChatGPT, né? Vai utilizar qualquer ferramenta para descobrir essa resposta aqui, não importa tanto, não. Eu gostaria que você tivesse isso na sua cabeça para, cara, a função gama, ela serve para isso, a função gama, ela serve para isso. Onde é que eu posso encontrar? Eu vou pesquisar o máximo possível de coisas que eu possa encaixar a função gama na mecânica estatística e na física quântica, tá? Na mecânica quântica, no caso. Outra coisa, explique a relação entre função beta e integrais trigonométricas. Lembra que eu falei aqui? Que essa aqui pode ser calculada através de uma integral trigonométrica? Pronto. Mas qual é a relação da função beta agora com as integrais trigonométricas? Pronto. Uma outra forma que eu gostaria que você lembrasse. Por quê, cara? Porque vai ter integral trigonométrica na sua vida que vai aparecer lá e a desgraça ninguém sabe calcular aquilo. O que a gente sabe fazer com aquela porcaria? Transformar em função beta, depois transforma em função gama e resolve o problema. Beleza? É essa a ideia. E depois aqui, ó, pesquisa uma aplicação da função gama ou beta em qualquer área da física e apresente o resumo em uma página. Pesquisa uma aplicação ali, uma página só, explicando. Então tá um roteiro de estudo aqui bem redondinho, finalizou aqui, certo? E tem esse desafio, é a fórmula de reflexão de Euler, que ela relaciona as funções gamas com uma função trigonométrica, certo? E esse z aí é um número inteiro e ele pode ser inteiro ou fracionário, na verdade, né? Então, posso ter o seno, por exemplo, eu posso calcular o seno de π sobre 2 utilizando a função gama, certo? Utilizando o fatorial. E assim vai, beleza? Então, foi uma listinha aqui que eu preparei com bastante carinho devido às circunstâncias que a gente está aqui, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso aí. Vai dar um trabalho, né? Mas nada que vocês não consigam resolver juntos. Juntos ou sozinho, até sozinho consegue resolver isso aí. Beleza? É, vamos lá, então. Eu queria só mostrar uma coisa aqui. Deixa eu pegar a beleza aqui, conectar. Eu acho que a aula vai ser só a gente hoje, né, cara? Está sendo, mas tem problema não. Dependesse de presença, já estava com 10 aí. Ele está sempre presente, mesmo com as dificuldades. E é isso aí.
Ele está abrindo aqui. Pronto, beleza. Vamos lá, então. Olha só. Falta um. Cara, a ideia aqui é você, assim, essa definição da função gama que eu dei, ela vem da onde, né? Eu posso colocar assim, deixa eu ver se a mesa está funcionando aqui. Tá. Eu posso colocar tirar de onde essa função gama, né? Pensa assim, pensa nessa integral aqui, ó, integral de zero a infinito de e menos ax dx, beleza? Essa integral aqui, eu acho que você consegue calcular, beleza? Essa integral vai ser menos e menos ax sobre a, variando de zero a infinito, tranquilo? Beleza, aí a gente vê o limite aqui. Considerando a nossa variável é x, né? Zero aqui, zero aqui, zero aqui, vai dar zero. Então, o limite inferior vai dar 1 sobre a. Então, vai ser menos 1 sobre a. Posso fazer assim, melhor. Vamos calcular o superior, que fica organizadinho. Infinito é elevado a menos infinito, isso aí vai dar quanto? Vai dar zero, beleza? Então, vai dar zero aqui, menos o menos se eu coloco o zero ali, vai dar 1, então vai ficar menos 1 sobre A. Então, acaba que essa integral aí é 1 sobre A. Pronto. Coloquei uma integral aí qualquer, não sei que integral é essa, só sei que eu sei calcular. Ela lembra uma gaussiana, né? Só que a gaussiana é um pouquinho diferente. Agora eu vou fazer um truque aqui. Se eu derivar dos dois lados aqui, esse aqui é um exercício, tá? Uma forma de mostrar uma coisa que vai chegar lá, no final a gente vai entender melhor. Vamos só exercitar aqui, fazer um exercíciozinho. Então, variando de zero a infinito, a integral é ax dx. Estou integrando dos dois lados. Dos dois lados de onde? Daqui e daqui. Ou, desculpa, derivando. Dos dois lados. Tá, derivando isso aí vai ser d dA. Estou derivando em relação a... Aqui a gente vai ter isso aqui. Beleza. Fazendo essa derivada aí, a gente vai obter o quê? Eu posso pegar essa derivada, colocar lá dentro, tanto faz fazer isso ou não, certo? Mas vai ficar uma derivada parcial aqui. A derivada parcial de e menos ax dx, que é igual a, e derivando ali vai dar 1 sobre a ao quadrado. Pronto. Derivada de 1 sobre a é menos 1 sobre a ao quadrado. Beleza, então o que, que a gente tem? Vamos fazer essa derivada parcial daí de dentro, né? Então vai ficar assim a integral de zero a infinito. Aí voltei com os limites de integração, só para a gente deixar organizado. Vai ficar menos x é menos ax dx é igual a menos 1 sobre a ao quadrado. Pronto. Então, o que, que a gente fez? A gente fez a integração ali, eu peguei as minhas funções e deu uma função diferente, porque vai dar em termos de A e tudo mais, mas ali depois eu derivei. Seria como calcular a antiderivada daquilo ali, né? Essa integração em derivação. Beleza. Mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou derivar novamente. Agora eu vou derivar essa aqui, certo? Vou derivar essa equação aqui. Se eu derivo ela, eu não vou fazer como fiz aí devagarzinho, vou fazer mais rápido aqui, zero a infinito. Se eu derivar, vou derivar aquela parte ali de dentro, né? E vai cair um menos, vai cair um x, a gente já sabe. Então vai ficar a elevado a menos, desculpa aqui não, é elevado a menos ax dx. Isso aqui é igual a menos 1, certo? E se eu derivo essa parte, aí vai aparecer um menos 2 e vai ficar aqui a elevado à terceira. Percebeu que começou a aparecer, né? Um menos 1, menos 2, continua. Vamos para o próximo. Então, agora eu vou colocar de outra cor aqui. Vou derivar de novo. Então, vai ficar de zero a infinito.
vai ficar um menos x ao cubo aqui, vai ficar e elevado a menos ax dx é igual a menos 1, menos 2, menos 3, a elevado à quarta. Então, o que, que a gente percebe? Quando eu tenho termos ímpares, eu tenho um negativo. Quando eu tenho termos pares, eu tenho a minha integral positiva. Então, dessa forma, eu posso dizer assim, a minha integral, de forma geral, ela vai ser o quê? De zero a infinito, o limite não muda, aí, sempre calculando, sempre derivando, né? Vai ter um menos 1 elevado a n, que isso aqui vai justificar os sinais negativos e positivos na minha integral, beleza? E eu vou ter aqui x elevado a n, tá coerente? Tá, ó, 3 aqui, né? Cadê? Tem um 3 aqui, beleza? E esse 3 ele determina o sinal aqui. Então, x elevado a n é elevado a menos ax dx. Isso aqui é igual a menos 1 elevado a n também, porque aqui vai depender se eu tenho números pares ou ímpares, para o sinal ficar positivo ou negativo, vezes n fatorial, dividido por a elevado a n mais 1, porque esse aqui é 4, aqui é 3. Vai sempre acontecer isso aí. Beleza. Então, eu tenho essa integral aí agora. Então, veja só, eu vou ajustar aqui, por quê? Porque esse termo aqui, ele desaparece com esse aqui, na minha integral. Então, vai ficar de zero a infinito, x elevado a n, e elevado a menos ax dx é igual a n fatorial com a n mais 1, beleza? Então, eu descobri uma recorrência. Foi esse o objetivo. E caso, Bruno, eu faça a igual a 1, o que, que vai acontecer aqui? Caso eu faça a igual a 1, eu vou ter a minha integral de zero a infinito, x elevado a n, e elevado a menos x, dx, x dx, igual a n fatorial sobre 1, beleza? Então, eu descobri uma forma. Ah, mas esse A é muito específico. Eu concordo. Mas esse A é uma constante, certo? É uma constante qualquer aqui. Uma constante assim, né? É uma variável que eu tenho, porque se eu derivei e integrei em relação a ela, não pode ser uma constante. Mas é uma variável que eu vou fixar o valor dela. E eu posso fazer isso. Fixando o valor dela, a outra continua variando, mas só fixei uma, não tem problema nenhum. E considerando A igual a 1, eu vou ter essa integral aí. É a integral de x elevado a n é elevado a menos x dx é igual a n fatorial. Então, a gente tem uma relação integral com o meu fatorial. E essa aqui é a nossa definição de função gama. Então, a função gama de n aqui é igual, pela definição integral dela, vai ser x elevado a n é elevado a menos x dx, que isso aqui é igual a n fatorial. Pronto. Quando eu digo função gama, a necessidade de ter essa função gama é só porque uma função ela é contínua, tem todas aquelas propriedades da função, tem um domínio, contradomínio, imagem, beleza? Tem uma relação de mapeamento. Então, essa coisinha aqui, esse negócio aqui, ele tem essas propriedades de função também, certo? Então, o interessante é que ela, tendo essas propriedades de função, ela aparentemente parece ser discreta, só que ela não é. Ela consegue calcular para qualquer número que eu tenha. Então, o objetivo seria calcular de uma função gama de 1, por exemplo, ou função gama de meio, por exemplo, função gama de menos meio, por exemplo, também poderia ser, certo? Então, eu vou deixar como exercício algumas relações de vocês, para vocês trabalharem, tentarem fazer algumas coisas aí e exercitar essa questão da função gama, com essa lista aí, não é nem a lista de exercício, é quase um roteiro de estudo, um roteiro de estudo prático, trabalhístico, pode-se dizer assim, certo? Mas aí, então, assim, eu gostaria que vocês me entregassem na sexta-feira da semana que vem, sem falta. Pode entregar antes? Pode, mas
no máximo até sexta, para eu ter tempo de corrigir no São João e lançar a nota de vocês já. E caso precise de alguma coisa ali, a gente consiga resolver antes da nota do Siga fechar, que é Uhum. a partir da semana do dia 30, beleza? Infelizmente, o nosso período ele ficou muito prejudicado aí com essas chuvas, com alguns problemas que eu tive, com problemas sei lá, tudo, né? Terça-feira foi um dia complicado. Eu estava falando com o pessoal do experimental, eu dou aula terça-feira também ficaram prejudicados. E o pessoal da segunda-feira estava falando que terça-feira sempre acontece alguma coisa. Eu falei, pois é, também acontece sempre alguma coisa. Se não é comigo, é com eles, mas o pessoal da segunda não tive problema, nem o pessoal da sexta, né? Só na terça que teve. Aí semestre que vem eu vou dar aula na terça também, de novo. Eu estou esperando que terça seja só esse semestre, o próximo mude para outro dia, de preferência a quinta-feira que eu não vou, para não ter problema. Eu fico triste de não ter conseguido dar um curso assim de forma mais contínua, mais organizado para vocês e não ter tanta adesão das pessoas, né, que se matricularam, porque a gente vê que eu tenho tem poucas pessoas aqui no curso. Tem Bruno, tem você, tem um, dois ou três ali que sempre estão presentes, sempre perguntam, mas alguns outros não tiveram tão presentes assim. Você está desde o começo aí é uma pena. Mas, assim, é a vida e a gente segue, a gente aproveita com o que a gente conseguiu aqui, reviu algumas coisas e também, graças a Deus, você vai estar defendendo aí TCC semana que vem Isso. e vai dar tudo certo. Beleza, cara? Na torcida aqui, se eu puder aparecer lá, conseguir, eu apareço, sem dúvida. Mas é isso. Então, assim, a gente não tem muito o que prosseguir hoje, assim, eu vou deixar a lista como o restante da nossa aula para vocês terem tempo de fazer e Uhum. conseguir me entregar isso o mais rápido possível. Peço que faça com carinho, porque é uma coisa muito interessante, você provavelmente só vai ver aqui, né? Eu acho que não vai ter outro instante para ver isso aí. E lembrar a importância dela quando você precisar de alguém para simplificar o integral, função gama talvez resolva o seu problema. Uhum. Beleza, Bruno? Deixa eu ver aqui. Deixa eu expandir aqui e voltar para. Pelo visto ninguém veio até agora, ninguém solicitou a entrada aqui, mas é isso. Deixa eu ver aqui se alguém falou no grupo. Não, também não falou. Muita gente está apresentando trabalho hoje também, né? Então, é o que eu disse, circunstâncias adversas aos estudantes e aos professores acontecem, tipo chuva, tipo uma apresentação de PIB, de PIBIC, de várias coisas aí, TCC e tudo mais. Trabalho, às vezes tem gente que está trabalhando também, se matriculou e depois arrumou um emprego. Eu soube de gente que aconteceu isso, então também tem essa variável aí. Beleza, Bruno? Cara, tem alguma dúvida aí? Tem não, professor, tem não. Deu pra entender tudo direitinho. Tá tudo de boa. Ah, perfeito, então. Espero ter entendido mesmo, que isso aí é bastante útil, assim. Ele salva em alguns instantes a nossa pele, quando a gente quer resolver um integral complicado, principalmente aquelas funções trigonométricas quando aparecem, beleza? Quando você tem que fazer a substituição trigonométrica, por exemplo, são coisas mais complicadas, tem que enxergar a mágica, sei lá, da onde e onde é que tira aquelas coisas lá. Mas aí você, utilizando a função gama, você consegue resolver isso. Beleza, cara? Então, assim, hoje vai ser bem curtinho, mas eu peço que você faça essa lista aí e me entregue até sexta. Na hora, professor. Ah, Na hora. os seus trabalhos você já me entregou, Uhum. né? Então já tenho condições de lançar a nota. Eu estava esperando o pessoal lançar e mandar mais, mas ninguém está mandando ainda. Tá faltando algumas pessoas. Eu vou lançar de quem mandou lá e depois a gente vê com o que sobrou. Beleza, Beleza? professor. Beleza, Bruno. Agradeço aí, cara. Agradeço demais, de verdade, a presença aí desde o começo aí. Tá Nada. certo? Compromisso. Beleza. A gente se vê por aí então, cara. Valeu. Na hora, professor. Até mais. Aguarda a lista aí. Valeu. Falou. Valeu. Acabou.